dia, tudo bem? Então vocês vão pegar o livro, pessoal, para acompanhar aqui, que eu vou começar a unidade número 5, tá? No livro aí de vocês é a página 137, tá? Lembrando que a gente viu aí, né, a expansão marítima, os portugueses aí, espanhóis, tal, navegando pelo mundo em busca de especiarias. A gente falou do descobrimento da América aqui pelo Cristóvão Colombo, né? A gente falou também aí da chegada do Pedro Álvares Cabral no Brasil em 1500 e falamos um pouquinho aí da colonização, tal, da conquista da América por parte principalmente dos espanhóis, né? Lá no Império Inca, no Império Azteca, foi o que a gente viu até agora, tá? A partir de agora, pessoal, a gente vai falar da conquista do Brasil por parte dos portugueses, tá? Então, como os portugueses ocuparam, começaram a tirar riquezas aqui e tal do Brasil para enviá-las para Portugal, tá? Então, unidade 5, portugueses na América, conquista e colonização, né? Como eles conquistaram os povos indígenas e como eles colonizaram, vieram morar, produzir riqueza aqui no Brasil, tá? A gente tem uma imagem, galera, que mostra aqui os Guicuru, que são um grupo indígena que existe lá no Parque do Xingu, tá? Eles estão na Olimpíada Indígena Brasileira. Então, o Brasil aí também, como tem a Olimpíada, né, de inverno, de verão e tal, a gente tem a Olimpíada dos Povos Indígenas no Brasil. Então, de tempos em tempo aí, eles se reúnem em uma aldeia, né, índios do Brasil inteiro, e disputam ali um monte de esportes tipicamente indígena. Por exemplo, arco e flecha, o rocrã, que é uma espécie de um hóquei, né, na areia, uma luta indígena que tem que pôr a mão na batata da perna ali ou derrubar o adversário dentro de um círculo, corrida com tora, né? Tem tora aí que pesa quase 100 quilos, carregam nas costas e vê quem chega primeiro. Então, infelizmente, né, galera, esse aqui mesmo eu acho que ele faleceu há pouco tempo atrás por causa da Covid-19, né? Então, os índios, como eu tinha comentado já com vocês, são mais suscetíveis a doenças, né? E a Covid, infelizmente, está chegando aí na Amazônia e matando, né? Muitos e muitos povos, tá? Então aqui está falando que o importante é celebrar, né? Lançamento de zarabatana, arco e flecha, canoagem, né? Que são as Olimpíadas aí dos povos indígenas, ok? Hoje, galera, os índios aí pela internet, né, pelo próprio governo e tal, estão interligados, né? Uma aldeia conhece a outra, tal. Mas na época do descobrimento, o Brasilzão gigantesco aí, né? Muitos povos não tinham ideia da existência de outros, né? Os povos que os portugueses encontraram. Então, pessoal, quando os portugueses chegam no Brasil, Portugal tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes. O Brasil, pessoal, onde é o território atual brasileiro, tinha mais ou menos 5 milhões de habitantes. Então, o Brasil tinha uma população muito maior do que Portugal no mesmo período, tá? Se fosse para resumir, pessoal, em uma palavra, os povos indígenas que viviam no Brasil, essa palavra é diversidade, tá? Então, a gente pensa índio tudo igual, né? Então, primeira coisa que tem que tirar da cabeça, eram milhares de povos indígenas, tá? A gente acredita, galera, que existiam no Brasil mais de 3.000 línguas indígenas. Então, um índio não entendia o outro, né? Um povo não entendia o outro. Então, por exemplo, aqui, pessoal, a gente tem o que a gente chama de macrolíngua, tá? Ou um tronco linguístico aí. Por exemplo, galera, nossa língua portuguesa é do tronco linguístico latim, né? Uma língua latina. Então, a nossa língua é latina, assim como italiano, como francês, como romeno, são línguas latinas, tá? Então, é o mesmo tronco linguístico. A gente estaria como língua latina, né? Mas é muito diferente uma da outra. Então, por exemplo, ó, tronco linguístico tupi, que está aqui boa parte do litoral, né? Uma parte da Amazônia. Mas tinham várias línguas diferentes do tronco tupi.
Então, sei lá, xerente, chavante, um não entendia o outro muito bem, tá? Embora fosse o mesmo tronco linguístico, tupi, tivesse a mesma origem ali, essas línguas faladas em diferentes partes do Brasil, tá? O que predominava, galera, é o tupi. Então, por exemplo, o Guarani é um povo que vivia nessa região aqui, ó. E é muito parecido, né? É uma língua também tupi. Por isso a gente fala também tupi-guarani, né? São dois povos diferentes, mas que tinham ali língua muito parecidas, tá? Então, pessoal, lembrar de diversidade. Tem índio que dormia em rede, tem índio que dormia esteira no chão, tem índio que andava pelado, tem índio que não, tem índio que pintava o corpo, tem índio que pintava. Então, diversidade. Eles eram muitas vezes inimigos um do outro, né? Então a gente tem ideia de índio ser tudo igual, tudo amigo. Não, eram vários povos indígenas, mais de 3.000 línguas no Brasil na época do descobrimento. Hoje, pessoal, existem ainda no Brasil cerca de 280 línguas indígenas. Tem língua, por exemplo, o Caiapó, que tem lá mais de 10.000 pessoas que falam. Tem língua que tem um, dois caras que falam ainda a língua. Quando esse um ou dois caras morrerem, mais uma língua extinta, né? Então, na época do descobrimento, cerca de 3.000, hoje pouco mais aí de 200, tá? E elas estão se extinguindo. Como que os índios se organizavam no Brasil, pessoal? Então, tem que lembrar que os índios não fizeram no Brasil grandes civilizações. Fizeram, né, cidades com sistema de abastecimento de água e coisa do tipo. Então eles viviam em pequenas aldeias e os índios no Brasil eles eram semi-nômades, tá? Então a maior parte deles praticavam uma agricultura ali, mandioca, milho, né? Mas depois de um tempo a terra ali não ficava muito boa, a fonte de caça, de peixe reduzia, então esses povos mudavam de lugar, né? Então, ó, os tupi em geral andavam nus, com pintura pelo corpo, adorno feito em pena, praticavam agricultura de subsistência, né? Não tinha comércio com outra aldeia, tal, cultivando mandioca, milho, inhame, abóbora, batata doce, entre outros produtos. Então, a tapioca, por exemplo, era o pão do índio. Coletavam frutos, caçavam e pescavam. Com troncos de árvores, ossos, fibras vegetais, barro e madeira, confeccionavam diferentes artigos, como canoa, arco e flecha, rede, cesto, vaso, urna funerária, etc, etc e tal, tá? Osasco, por exemplo, pessoal, é habitado aí por povos indígenas há milhares de anos. Quando escavaram aqui o Rodanel, chegaram até a encontrar urnas funerárias aí de povos tupis, né, que viviam aqui em Osasco há muito, muito tempo, tá? Aqui, pessoal, dá para ver, ó, uma aldeia tupi representada aí no século XVI. Então dá para ver que tem uma paliçada, que é uma muralha aqui de madeira, de árvore, né? E dá para ver que é um povo guerreiro, ó. Tem povos inimigos aí atacando esse povo tupi aqui que está dentro da aldeia. Notem, pessoal, que tem uns crânios aqui, ó, pendurado na entrada da aldeia. Então era para mostrar que não eram muito bem recebidos aí os visitantes, tá? Quem que é o cara principal aqui, galera? É esse sujeitinho aqui, ó, tá? Hans Staden, que é um dos meus personagens históricos principais. Já já a gente vai falar dele, tá? Então, aqui está representando uma aldeia sendo atacado, né, pelos inimigos aí no período que o Brasil estava sendo descoberto ainda pelos portugueses, tá? Outra coisa, galera, o trabalho, por exemplo, entre os índios, né? Ele é dividido pelo gênero. Então, por exemplo, entre os tupis, o homem guerreava, fazia arma, derrubava a floresta ali para preparar para o plantio. Eram os homens que construíam as casas, né, as malocas, as ocas indígenas. Eram eles que, por exemplo, pescavam. Então tudo isso ficava para os homens, tá?
E as mulheres? As mulheres elas faziam a farinha, elas que plantam, colhem a mandioca, elas que fazem a pintura, elas que geralmente cuidam bastante das crianças. À noite é muito frio na floresta, a fogueira fica acesa, geralmente é a mulher que fica acordando ali para colocar mais lenha, né? Então alguns dizem que a mulher tupi trabalha muito mais do que o homem, né? Então é uma divisão aí, como a gente viu, né, galera, ano passado quando a gente falou de caçador-coletor, né? Geralmente um grupo de homens mais fortes ali e tal são os caçadores, né? Vão pro mato ali, passam dias caçando e tal para trazer comida, enquanto o resto do povo caça e coleta, né? E nesse caso aqui dos índios do Brasil já praticavam a agricultura, tá, pessoal? Não pode esquecer disso, não fizeram grandes civilizações, mas já praticavam a agricultura aqui há muito, muito tempo. Tem, por exemplo, pessoal, o cacique é o chefe político, tipo o prefeito ali da aldeia, né? E o pajé é tipo o curandeiro, é o chefe religioso. Então, pagelança, né? Quando cura ali, jogando fumaça em cima do sujeito, que acredita que o espírito mal vai sair de cima dele, de dentro dele, coisa do tipo. Então, esses rituais indígenas, pessoal, existem até hoje aí pelo Brasil, tá? Inclusive religiões cristãs aí que absorvem, né, coisas da religião indígena. Aqui, galera, como eu falei, ó, vou contar essa história aqui para vocês, tá? Os tupi, galera, eles eram canibais, eles comiam carne humana. O ritual tupi, galera, não era para encher barriga, tá? Não é assim, ah, tô com fome, vou ali caçar um ser humano, tal, para comer, tá? Era um ritual que eles faziam. Como que funcionava, galera? Eu falei que os tupis, tupinambás, né, vários povos aí, eles eram guerreiros. Então, quando eles guerreavam contra o inimigo, sei lá, tinha 500 na aldeia inimiga, né? Eles invadiram lá, tinha 500, ganharam deles. Eles não iam comer a aldeia inteira, tá? Eles iam deixar a maior parte da aldeia embora, tal, para casa. Quem que eles iam devorar ali, pessoal? Eles iam devorar aqueles guerreiros que lutaram mais bravamente contra eles. Então eles escolhiam ali um, dois ou três guerreiros, tá? Esse guerreiro ia para a aldeia deles. E esse guerreiro, galera, ganhava um colar com conchinha pendurada. Então, geralmente, quatro, cinco, seis conchinhas ali no colar que ele ganhava do pajé. Cada conchinha é uma lua que o cara ia viver. Então, por exemplo, hoje é lua cheia. Até a próxima lua cheia são 28 dias. Então, cada lua cheia que chegava ia tirando ali uma conchinha do colar do cara, tá? Então, ele ia viver entre os tupis antes dele morrer quase meio ano. Nesse meio ano ele era bem tratado, coisa e tal. Quando chegava ali a penúltima, tirava, só ficava uma conchinha, os mensageiros ali da aldeia avisavam as aldeias amigas que na próxima lua cheia ia ter festa, ia ter esse ritual, tá? Aí na próxima lua cheia, a galera das outras aldeias ia para essa aldeia onde o cara ia ser sacrificado, né? Colocava o cara lá no meio da aldeia, raspavam a cabeça dele, davam uma paulada no cara, matavam ele, picavam o corpo, cozinhavam e comiam. Cada pessoa comia um pedacinho do corpo do cara. O que eles acreditavam, pessoal? Que quando eles comiam aquele pedacinho do corpo do cara, eles estavam roubando a coragem, a bravura, a força daquele guerreiro, tá? A festa mesmo ia ter peixe, ia ter mandioca, ia ter caça, ia ter comida. Esse ritual era apenas, né, essa ideia e tal de roubar a energia, a força do inimigo. Esse cara, galera, é um alemão chamado Hans Staden, que estava na foto anterior. E o Hans Staden naufragou aqui no Brasil, perto de Bertioga aqui e tal. E aí ele foi pego pelos tupis. E ele viveu meio ano no meio dos tupis e viu tudo isso. Né? Ele até deu uma mordidinha na carne humana, que ele ficou com medo dos índios matarem ele, fazer alguma coisa tal, se ele se recusasse. Ah, mas por que não comeram o Hans Staden, professor? Porque ele não era inimigo, né? Então ele era um cara que caiu aí na aldeia e depois de meio ano deixaram ele embora, ele voltou para a Alemanha, onde ele vai escrever um livro, né, contando do ritual antropofágico. Antropofagia é comer carne humana, né?
que é o mesmo que canibalismo. Beleza, pessoal? Então, os tupis eram canibais, mas lembrando, não era para encher barriga, né? Era um ritual aí que eles faziam, né? E aqui, galera, o contato com o outro, né? Dois povos totalmente diferentes, um pelado, outro com roupa, um já usava metal, pólvora, o outro ainda não, né? Com alimentos diferentes, bebidas diferentes, se encontrando, né? Seria, sei lá, mais ou menos uns alienígenas chegando aqui no planeta Terra ou algo do tipo hoje em dia, né? Então aqui tem uma charge, ó, as caravelas chegando, os indígenas aqui no Brasil, e um dos índios fala: bom, adeus sonho da casa própria. Por quê? Né? A terra deles será tomada, eles serão escravizados, aí passarão a trabalhar para os europeus. Né? Aqui é um trecho da carta do Pedro Vaz de Caminha, falando aí da primeira missa rezada no Brasil. Né? Então, além de riqueza, pessoal, outro objetivo dos europeus aqui era trazer o cristianismo ao índio, né? Aí tem a ver com o pátio do colégio, com os jesuítas, aqueles padres lá que vão criar o pátio do colégio, fundar a cidade de São Paulo, que a gente viu no ano passado. Obviamente, né, pessoal, a religião dos índios vai ser proibida, vai ser considerada coisa do demônio e algo do tipo, e eles serão proibidos aí de professar sua própria fé e serão obrigados todos a se tornarem, né, cristãos. Ok, pessoal? Então, para a aula de hoje era isso. Na sexta-feira, pessoal, vocês vão ter uma atividade, que é essa página aqui, mas na sexta-feira eu vou explicar, tá, o que está aqui no texto e o que vocês vão fazer na atividade, tá? Então, por hoje era só essa aula expositiva. Espero que tenham aprendido aí um pouquinho e gostado, tá? Então, um abraço e até a próxima aula.